Quero cumprimentar a amada igreja nesta noite com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém, meus amados irmãos? Toda honra e toda glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Quero compartilhar com você nesta noite uma palavra da parte de Deus. Abra sua Bíblia no Salmo de número 84. Salmo de número 84. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nesta noite estamos felizes por tudo que Deus tem feito, está fazendo em nossas vidas e na vida da sua igreja. Salmo 84. Quão amáveis são os teus tabernáculos, ó Senhor dos exércitos! A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa e andorinha ninho para si e para a sua prole junto aos teus altares, ó Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurado os que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os seus caminhos aplainados. Ao passar pelo vale de Baca, faz dele um lugar de fontes, e chuva do outono o cobre de poços. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Somente esse texto no Salmo 84, nós vemos aqui o autor deste salmo, o salmista, falando do vale de Baca. E eu quero nesta noite falar sobre este vale para a igreja. Eu quero pregar nesta noite sobre vale. Você já ouviu falar deste vale? Você já ouviu falar de Baca? Você conhece este vale? Mas você sabe o que é um vale? Como nós podemos ver o vale? O vale é aquele canal sombrio, é aquela passagem lá embaixo, é aquele momento difícil que a pessoa está passando. Existem muitos vales lá no país do Chile, naquela região toda lá, Equador, onde a gente olha assim para baixo e vê um rio passando lá embaixo, aqueles pedregais, aqueles vales. Isso fala de dificuldade, isso fala de problema. O Vale de Baca era também conhecido como o Vale das Lágrimas. E o texto aqui mais difícil da estrada que a pessoa segue, quando se vai em uma estrada e depara-se com um vale, depara-se com uma passagem molhadia, escorregadia, é um local difícil acesso, é um lugar difícil de passar, é o vale de se lamentar, é o vale de se murmurar pelaquela questão. Meus queridos irmãos, este nome Baca, ela é uma palavra também hebraica e significa exatamente isso, justifica exatamente este nome. Baca quer dizer lágrima, Baca quer dizer choro. A nova tradução na linguagem de hoje, o texto do Salmo 84 vai dizer que ali é o Vale das Lágrimas, onde muitas pessoas passam e choram. Se fisicamente você ainda não visitou o Vale de Baca que fica em Israel, qual de nós pode dizer que nunca passou emocionalmente, fisicamente, espiritualmente pelo Vale das Lágrimas, pelo Vale da dor, da aflição, da angústia, da luta, do problema? A passagem pela vida nos faz chegar, meus amados, muitas vezes nesses vales de problema, de situação difícil, de dificuldade. A palavra de Deus, longe de minimizar este fato, nos mostra que por vezes e muitas vezes nosso caminhar, nem tudo são rosas, nem tudo são flores, nem tudo é planície. Passamos sim pelos vales, passamos sim pelas lutas. Louvado seja o nome do Senhor. O próprio Senhor Jesus falou em João 16, uma declaração famosa, quando ele diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Louvado seja o nome do Senhor. E quantas aflições da vida nós temos enfrentado, e quantas
estava passando uma situação difícil, porque no mundo em que nós vivemos, meus amados, por vezes nós acabamos mesmo dando em um vale de lágrima, em um vale de marca, de sofrimento. Louvado seja o nome do Senhor. Algumas vezes talvez tenham chegado a esse vale de lágrima por causa de alguma perda, por causa de uma traição. Alguns talvez tenham chegado nesse vale por causa de uma violência, talvez por causa de uma enfermidade que tenha atingido a tua vida e você está passando por esse vale. Talvez seja uma situação financeira. Quem é que não passa pelo vale da finança, do problema, da escassez? Isto atinge muitas pessoas no dia em que nós estamos vivendo. Outros talvez chegando ao vale por causa de alguma tentação, de alguma prova, talvez da indiferença ou de uma depressão por causa de um problema e gerou essa depressão na vida da pessoa. Queridos irmãos, igreja do Senhor Jesus, não importa, há sempre um desses vales sombrios que nos fazem chorar no caminho, no existir da vida de cada um de nós. Sempre passamos por essas dificuldades, sempre passamos por esses vales, mas o que é que nós devemos fazer como cristão, como servo de Deus? Vemos aqui no salmista que passou essa terrível experiência em sua vida. Ele nos dá aqui uma fórmula para quem quer atravessar esse vale e sair dele, sair vitorioso, cantando vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Primeira coisa que eu vejo aqui, em primeiro lugar, ele diz assim: é preciso ter Deus como fonte de nossa força. Louvado seja o nome do Senhor. Nós precisamos apegar em Deus, nós precisamos apegar no Senhor. O versículo 5 ele vai dizer: como são felizes os que em ti encontram força, ó, que te recebem força, ó, que recebem força de ti. Se você vence o vale de lágrima, aquele que faz Deus a sua fonte, o seu gerador, louvado seja o nome do Senhor, de força, é a usina da vitalidade. Da onde vem a nossa força? A nossa força vem do Senhor. De onde vem o nosso vigor? Ele vem do Senhor. Ele nos dá graça, ele nos capacita, ele nos dá fé, ele nos dá autoridade para nós vencermos, seja qual for o vale da nossa vida, seja o que você estiver passando. Deus, ele é a fonte da nossa força. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Há muitos na vida que gostam de comprar livros, aqueles livros de autoajuda, do tipo como vencer, como superar, como vencer o mal, como vencer a depressão, como vencer isso, aquilo, aquilo. Eu também já comprei alguns, mas eu desisti deles quando eu descobri. Dizem o que fazer, mas eles não oferecem poder para fazer. O dínamo, o poder, ele vem do alto. O poder para nós vencermos vem de Deus. O salmista está dizendo aqui: felizes, bem-aventurado aqueles que recebem este poder do alto. Louvado seja o nome do Senhor. Isso porque não há força humana que resista ao vale de vaca, na hora do desprezo, na hora da depressão, na hora da tragédia. Qualquer força, qualquer habilidade, qualquer conhecimento humano é pouco para comparar a pressão das adversidades sobre as nossas vidas. Somente o poder de Deus pode nos dar graça, sabedoria para nós sairmos desse vale. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, só vence o vale de vaca quem já entra nele, afirmando de onde vem a sua força. De onde vem a nossa força? A nossa força vem do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. É dele que vem a nossa força. Os irmãos lembram da história do jovem Davi, que enfrentou
aquele gigante Golias, o grandalhão que zombou dele, ele disse o seguinte: ó, vem que eu vou te dar o corpo para as aves e os animais comerem, vem que eu vou te matar, vem que eu vou destruir. Palavras persuasivas, mas o jovem Davi disse: tu vens a mim com espada, com lança, com escudo, eu porém vou a ti, é no nome do Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, que tu tens afrontado. É neste nome, meus amados irmãos, igreja do Senhor, que nós temos a força para vencer, para continuar lutando, dia após dia, semana após semana, meses após meses. É Deus que nos dá força para nós obtermos a vitória, para nós passarmos pelo vale, para nós passarmos pela luta, para nós passarmos pela dificuldade, por mais que seja pressão maligna, por mais que seja pressão neste mundo, há um Deus do céu que nos dá força, que nos dá graça, que nos dá autoridade, e nós vencemos pelo poder que há no nome do Senhor Jesus Cristo. Levante a sua mão e adore a Ele nesta noite, porque Ele está aqui para te dar força e você vencer. Aleluia! A nossa força não vem do pensamento positivo, a nossa força não vem do dinheiro, a nossa força não vem do nosso líder, a nossa força não vem da família, apesar de ser uma âncora. A nossa força vem do Senhor, a nossa força vem do Senhor. Amém, igreja? Diga nesta noite bem forte: a minha força, diga bem forte, a minha força, ela vem do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia. Então nós vemos aqui essa lição: a nossa força vem do Senhor. Bem-aventurado aquele que tem a força do Senhor. Agora, a segunda orientação que o salmista dá para quem quer atravessar este vale das lágrimas e sair dele é: segundo, é preciso ter o coração aplanado, é preciso ter o coração mudado. No final do versículo 5 ele vai dizer: bem-aventurado o homem, bem-aventurado feliz, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido ou vale de Baca, faz dele um manancial. Pode ser a maior dificuldade que tiver, mas nós temos com o nosso coração aplanado em Deus, nós vamos passar como se ele fosse um manancial, como se não nos atingisse. Na nova tradução da linguagem de hoje vai dizer: anda pelas estradas que levam ao Monte Sião. Ao Monte Sião substitui caminhos aplanados por estradas, que é a mesma ideia. Estradas são caminhos aplanados. Quem está com o Senhor, quem está com o coração aplanado, ele sai da estrada de terra, da estrada rural, e vai para uma pista concluída, para uma pista sinalizada, para uma pista que não tem buraco, que não tem curva, mas uma reta no Senhor, que nos leva, que nos conduz à direção certa, correta, aquela que Deus quer. O salmista está dizendo: felizes são esses que são capazes de transformar o vale árido, o vale de Baca, o vale de lágrima, em um vale de manancial, de águas potáveis, de bênção do céu. Deus é Deus que muda a situação, muda a circunstância. Esta semana Deus vai mudar essa situação na tua vida, e você vai testemunhar, porque Deus é o Deus que muda o vale de lágrima em vale de bênção. Aleluia. Mas quem são esses? São aqueles que têm o coração alterado, aplanado. O seu coração já foi aplanado, nivelado. Eles agora têm o coração plano, ou seja, sem tortuosidade, reto. Isso significa: só muda a situação do lado de fora da vida quem já mudou a situação do
dentro. A boca fala o que o coração está cheio. O nosso campo de batalha é na mente. Se você perder, ele vai para o coração e depois ele se materializa. As nossas maiores batalhas são travadas aqui, ó. Vença esse vale, vença essa dificuldade. Não desista, não recue, não volte atrás. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. É a situação do coração que determina a situação da vida, meus amados irmãos. Portanto, é impossível mudar a história que nos envolve sem que primeiro possamos mudar a história do nosso coração. Quem traz dentro de si essa geografia do coração transformado é capaz de transformar qualquer deserto em manancial de bênção. Louvado seja o nome do Senhor. Provérbio já diz: guarda no teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. É elas que vão te dar vida ou vão te dar morte. Uma outra orientação para quem estiver atravessando o vale de lágrima e sair dele é a seguinte: terceira, é preciso viver a lição da graça. Louvado seja o nome do Senhor. O versículo vai dizer: porque o Senhor Deus é sol, versículo 11, é escudo, o Senhor da graça e glória. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É impressionante, querido, a redundância aqui intencional do salmista ao falar da graça de Deus. Ele está dizendo: o Senhor da graça. A palavra graça significa dar. Só a palavra graça já está dizendo dar. E quando ele diz dar graça, então é uma graça quadrada, é uma graça em dobro. Ele dá graça, ou seja, ele dá sobrando. Louvado seja o nome do Senhor. Aquele que ele pede, Deus tem graça para derramar no meio do seu povo. Graça é o charisma, é o favor imerecido. Nós não merecemos as bênçãos do Senhor, nós não merecemos sair do vale, mas Deus é misericordioso, Deus é maravilhoso. Ele nos tira do vale e nos coloca na terra plainada, nos coloca na rocha. Louvado seja o nome do Senhor. Significa isso, meus amados, a graça em dobro. O que é que significa? Significa que o vale de lágrima recebe a graça de Deus e não a esgota, nem pouco. Quanto mais graça lhe dá, mais graça lhe tem para a sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Se você estiver passando por esse vale, o seu vale de lágrimas, de tristeza, de dor, seja do tamanho que for, da fundura que for, da largueza que for, Deus, ele não estanca a graça na sua vida, mas ele faz com que ela se continue aumentando, crescendo. Na verdade, ele é inesgotável. Se o vale é grande, a graça de Deus vem do tamanho da sua dor. A graça de Deus vem do tamanho que você precisa. E aí ela põe a dimensão daquilo que você está passando, daquilo que você está sofrendo. Aí lá na frente você vai sorrir, você vai cantar, você vai dizer: Deus me tirou deste vale, Deus me tirou deste sofrimento, Deus me tirou dessa dor. Louvado seja o nome do Senhor. Querido, nós podemos enfrentar situações para além dos nossos recursos, mas nunca para além dos recursos de Deus. Isto é fato. Deus está no controle, Deus está no comando de tudo. Nada e ninguém pega Deus de surpresa. Deus sabe todas as coisas, na sua presciência ele já sabe, ele já conhece, e ele trabalha em favor dos seus, ele trabalha em favor da sua igreja. Se você se acredita nesta noite, levanta a sua mão e adore o nome dele, porque ele está no controle da tua vida. Ele sabe de todas as coisas, ele sabe do que você precisa. Aleluia. Essa é a lição da graça. Quanto maior a dor, maior a quantidade da graça. A quantidade da graça enviada por Deus para as nossas vidas
É por isso que ao fazer a travessia do vale de Baca, o vale de lágrima, o salmista, ele teve maior percepção da graça de Deus. Sabe quando é você vai ter maior percepção da graça de Deus? Quando você está passando uma prova, quando você está passando uma luta, uma dificuldade, você vai ver Deus bem pertinho. Jó, quando ele passou por todo aquele sofrimento, por todo aquele turbilhão, perda de riqueza, perda dos filhos, perda de bem dos amigos, abandono da esposa, aí lá no final ele vai dizer: eu ouvia somente falar de ti, agora os meus olhos te veem. Aleluia. A graça de Deus alcançou a vida de Jó, assim como vai alcançar a tua vida nesta noite. A graça de Deus vai te alcançar. Você vai vencer, você vai suplantar, você vai passar esse vale, você vai vencer essa dificuldade. Espere, é só um momento. Deus está no controle. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós vemos aqui no versículo, quando ele chama Deus de amável, ele diz assim: ó, quão amáveis são os teus tabernáculos, ou a tua casa. No versículo 2 ele vai dizer, ele chama Deus de desejável. Ele diz assim: a minha alma está anelante e desfalece pelos teus átrios, pela tua casa. Ainda no versículo 12 ele vai chamar Deus de desejável. Louvado seja o nome do Senhor. E ele vai dizer: o meu coração, a minha carne clama pelo Deus vivo. Louvado seja o nome do Senhor. Isto é, meus amados, cantar com alegria, porque ele vê Deus como promotor da alegria. É Deus que nos dá a alegria da salvação, mesmo passando pelo vale. O Senhor quer que nós sejamos alegres, o Senhor quer que nós sejamos felizes, porque Ele está no controle de todas as coisas. O salmista percebe Deus como um ninho, por quando ele vai dizer: até o pardal encontrou casa e andorinha ninho para si na casa do Senhor. Nessa igreja não tem pardal, não tem andorinha, tem muita pomba aqui em cima, mas eles estão na casa do Senhor. Encontraram prole, encontraram casa. Deus tornou seu lugar de descanso, de repouso. Louvado seja o nome do Senhor. Descanse no Senhor, meu irmão. Repouse no Senhor. A palavra do Senhor vai dizer no Salmo: entregue teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele vai fazer. Ele vai fazer sim, porque ele promete, ele cumpre com a sua palavra. Ele diz que ele não é o homem e não é o filho do homem para que prometido não cumpra. Se ele prometer, descanse no Senhor. Ele diz: eu estarei convosco, não se perturbe, não se atemorize. Eu vou para o Pai, mas eu voltarei novamente. Eu vou deixar com vocês o meu Espírito. Ele é o Paracleto, ele é o Consolador, ele é o que guia, ele vai guiar o meu povo, ele vai guiar a igreja. Portanto, meu amado irmão, nesta noite, deite-se no Senhor, confie nele, porque este vale vai passar. Aí ele diz no versículo 9: Deus é escudo. O que é o escudo? É aquele que defende, é aquele que guarda. Estamos protegidos, guardados pelo Senhor. Olhe quanta graça de Deus. O salmista, ele vê aqui, ele fala da amabilidade, da alegria, do descanso, da proteção. Tudo isso o salmista encontrou em Deus ao tomar as atitudes certas. Tudo isso nós podemos encontrar em Deus quando estivermos passando por este vale miserável. Estamos só passando, meus amados irmãos. O salmista também já falou que ele passou pelo vale da sombra da morte. Não sei se é o mesmo de Baca, mas nós vemos que ele não permaneceu, ele não ficou. Aqui também está dizendo: quando passamos pelo vale de lágrima, pelo vale de Baca, nós não ficamos, nós não permanecemos, nós não paramos nele.
sabe, você não esteja hoje no meio desse vale, consumido pelas lágrimas do sofrimento, da dor, mas esse salmo é uma carta de Deus para as nossas vidas, para mim e para você, cujo dia a dia é marcado por dificuldades, por problemas, por lutas, que muitas vezes acabam tornando nossas vidas num vale de lágrimas, num turbilhão de problema. Por isso, meus amados irmãos, a fim de atravessar este vale e sair dele, primeira coisa, tenha Deus como fonte da sua força. A sua força vem de Deus. Tenha a geografia do seu coração mudado, mude a sua atitude, mude o seu pensamento, mude o seu coração, coloque a plenada em Deus. E terceira, viva a lição da graça. É a graça de Deus que vai nos tirar do vale, é a graça de Deus que vai fazer nós sairmos, é a graça de Deus que vai nos dar vitória. Com essas atitudes você poderá transformar o vale de lágrima em vale de bênção,